Meu nome é Renata, nós estamos aqui para apresentar o trabalho Telhado Verde como estratégia de mitigação de ilhas de calor em São Paulo. Eu, Renata e Catrine. Bem, o objetivo dessa pesquisa foi de avaliar estratégias de mitigação de ilhas de calor urbanas por meio do estudo de caso de uma área do bairro do Parque Residencial dos Lagos, em São Paulo. Todas as simulações elas foram feitas por meio do software Invimet e foi necessária a coleta de dados micrometeorológicos para a geração de 3 conjuntos de imagens para fazer sim uma comparação através de sistemas de telhado verde extensivo e intensivo. Bem, os telhados verdes ou green off são áreas que podem ter um tipo de vegetação rasteira, arbustiva ou de porte arbóreo, sobre as casas, edifício residencial, comércios, indústria ou edificações públicas. Esses telhados verdes, eles é formado por cobertura de plantas, distinguidos como telhado ecológico, composto por vegetações que possibilitam reduzir os efeitos de aquecimento do microclima dessas áreas urbanas. Por exemplo, se analisarmos a cidade de São Paulo, observamos que ao inserir telhados verdes, melhora a vida de toda a população e pode haver em distintas áreas uma diferença de 14 graus entre um bairro arborizado ou um bairro árido, no mesmo dia e horário. São fatos que resultam sérios problemas para a qualidade de vida das pessoas e que podem ser solucionados com telhados verdes. Há 2 tipos de telhados verdes que foram analisados no artigo: o extensivo e o intensivo. O telhado verde extensivo, ele possui um suporte estrutural na construção desse telhado. Ele necessita também de uma avaliação da carga que ocorre com camada impermeabilizante, onde impossibilita que a água atravesse essa estrutura e através do uso também de calhas para captação da água. Esses telhados extensivos um motivo essencial para que a vegetação cultivada ela não necessita de cuidados constantes ou especiais, ou seja, eles não precisam. Geralmente as plantas elas são gramíneas ou outras espécies que não precisam de muita água para se desenvolver, além da baixa profundidade, porque a espessura do substrato utilizado é baixa e também ele é caracterizado pela alta resistência e variação climática pluvial, quase não necessitando manutenção. Já o tipo de telhado verde do tipo intensivo, ele tem como característica uma estrutura complexa de implantação e com significados custos relacionados à manutenção. Nesse tipo de construção, as vegetações que são cultivadas, elas também podem ser gramíneas, mas também podem ter arbustos, flores ou árvores, desde que a cobertura não possui uma inclinação favorável para que ocorra deslizamentos. Além da escolha correta da vegetação para ser cultivada nesse tipo de telhado, é também fundamental a importância que os nutrientes e a água estejam na quantidade certa, visto que essas são as condições essenciais para o crescimento e sobrevivência da vegetação colocada. Desempenho e balanço térmico dos telhados verdes. Esses telhados eles são capazes de alterar o desempenho e balanço energético, sendo resultado de uma combinação de fatores como reflexão da radiação solar, radiação de ondas longas, calor latente e inércia térmica, onde o telhado verde ele é capaz, de otimizar as condições de conforto térmico em seu entorno, aumentando a umidade relativa do ar e sua temperatura nas estações da seca, por exemplo. A reflexão da radiação solar do tecido é o tecido foliar, onde absorve o espectro solar referente aos pigmentos sintetizantes, como a clorofila, que absorve a luz azul e vermelha, e pigmentos de acessórios com carotenoides que absorvem o verde.
O outro fator de emissão da radiação de ondas longas também contém uma radiação infravermelha que emite pelos materiais devido às suas características térmicas. Já o fator calor latente é pela falta de água e coberturas mais tradicionais, faz com que não ocorra a transformação de calor sensível em calor latente, ocorrendo no telhado verde, pois possui um mecanismo de evapotranspiração. E já a inércia térmica, o substrato contribui para que haja um atraso e um amortecimento dos picos de temperaturas ali presente. Pronto. Agora nós vamos falar um pouquinho da metodologia e da área de estudo. A área de estudo ficou localizada no Parque Residencial dos Lagos, próximo ao projeto urbanístico Cantinho do Céu, em uma área de 270 por 270 metros, que tem para representar as variações e contrastes das características físicas desses espaços, no que se refere ao traçado urbano, gabarito de edificações e formas de ocupação. E foi dividida em 3 etapas, que a primeira é a fase preparatória, a definição das áreas de estudo e caracterização. A segunda fase, que é a fase da simulação numérica, que engloba a composição dentro do software Invimet. E a terceira, que é a análise dos resultados, que é os mapas apresentam as variações de temperaturas do ar verticalmente e horizontalmente, a altura de 7 metros a partir do solo. Os horários de análise são de 6, 3 horas e 9 horas da noite. Pode passar. Antes. Aí. As configurações do software necessitam das seguintes informações: dia de início da simulação, horário de início, período total em horas, a frequência de registro, a velocidade do vento, a direção do vento, a rugosidade da superfície, a temperatura inicial da atmosfera, a umidade específica e a umidade relativa do ar. Pode passar. Aí aqui são os resultados. De acordo com o telhado extensivo, que é o primeiro, às 6 horas da manhã, percebe-se uma melhora discreta no mapa do telhado extensivo. Já no telhado intensivo, houve uma diferença de temperatura mais acentuada no entorno do mapa, com menos variação. Às 3 horas, o impacto da incorporação do telhado se torna menos centralizado, podendo identificar maiores manchas amareladas a azuladas. E às 9 horas, a variação é reduzida, sendo maior na área central do mapa, mas ainda com maior variação no período das 6 horas. Então, é possível perceber para ambos os sistemas o horário sofre maior impacto às 3 horas, com redução. Porém, a redução do telhado verde ocorre nos 3 horários analisados, mas com maior redução, com maior impacto, são as 3 horas. Pode passar. No outro corte. Então, nesses 3 cortes, pode perceber que a redução de temperatura se prevalece onde os telhados se encontram mais próximos, em detrimento de telhados distantes, sendo que os edifícios baixos conseguem intervir na temperatura no passeio dos pedestres, sendo essa modificação de temperatura menos perspicaz em edifícios mais altos. A redução é maior no sistema extensivo comparado ao extensivo nos 3 momentos estudados. Pode passar. A diferença dos 2 cortes analisados, que é o corte leste-oeste e o corte norte-sul, são poucas as diferenças. E ainda assim a gente percebe que a maior redução se encontra às 3 horas para ambos os sistemas. Pode passar. Então, o software se mostrou uma ferramenta útil, né, para essas medições. Nas 2 estratégias, a que mais prevalece, o horário que mais prevalece são os das 3 horas, com maior redução,
Então, espera-se que por meio dos resultados seja enriquecidos estudos de conforto ambiental, não só para o estado de São Paulo, mas também como para todo o Brasil. Pode passar. Então, o que a gente pôde perceber é que por mais que as medições reduzidas sejam baixas, que são questão de 0, alguma coisa, que não é tão significativo, não chega a ser nem 1 grau, os telhados ainda assim podem contribuir bastante com a redução das ilhas de calor. Que se fosse utilizado em mais escala, em grande escala, tipo, se mais pessoas utilizassem, conseguiria ter um resultado muito melhor em relação às reduções de ilhas de calor. Tá. Bem, com base também nesses resultados dos testes, nós podemos observar que esses tipos de telhados verdes, eles são capazes de reduzir grandemente a demanda do uso de refrigeração. É uma boa solução para a economia, né, de energia nas edificações, sendo que esse tipo de sistemas eles deveriam ser vistos com melhores olhos e mais incentivados a usar esse tipo de sistemas para reduzir as ilhas de calor nas regiões que sofrem com grandes ilhas de calor. E é isso. É isso. Obrigada a todo mundo.